mas saber se o corpinho está preparado é necessário. E para isso, precisa fazer alguns testes, como por exemplo, observar se a criança já tem o controle e o equilíbrio para subir uma escada sem apoiar no corrimão. Se ela ainda não consegue fazer isso, significa que ela não está preparada para controlar a saída do xixi e do cocô. Ela não consegue prender e ir até o banheiro e soltar lá no lugar certo. Na verdade, ela nem sabe que ele vai sair e quando viu, já saiu. O cocô saiu ali no meio da casa, sujou a roupa e a mamãe ficou morrendo de vergonha, tinha visita em casa. E aí ela dá uma bronca na criança, ou mesmo ela não dando essa bronca. Se a criança se sentir envergonhada, se sentir exposta ali na frente dos outros, né, por perceber que as pessoas viram que ela errou, ela vai se sentir humilhada. E a mãe fala assim, fulaninho, eu não já te expliquei, tem que fazer no banheiro. E aí o fulaninho pensa assim, explicou, mas eu não sei por que saiu. Ele também não consegue entender, ele não entende por que ele não conseguiu. Acontece que até esse momento, nas fases ali anteriores, ele só chamava atenção pelas gracinhas que ele fazia. E agora, como já está maiorzinho, ele chama atenção pelos erros que comete. Então ele começa a se cobrar e começa a pensar. Então, para agradar a mamãe e o papai, eu não posso errar. Não posso de maneira nenhuma fazer o xixi ou o cocô fora de lugar. Mas como é que eu faço para controlar, né? E aí dentro dele, ele começa a achar sensações no corpo antes mesmo disso acontecer. E ele precisa ser muito observador para entender o que está acontecendo com ele antes das suas necessidades saírem, para ele poder avisar a mãe. E nisso ele vai fazer um extremo esforço, tanto para observar quanto para trancar o bumbum, porque assim ele evita que as suas necessidades saiam sem que ele perceba. Uma coisa que é interessante é que pessoas com esse traço de caráter alto, elas costumam até ter o bumbum para dentro, de tanto que teve que ficar trancando para não sair. E aí a musculatura do bumbum não cresce, fica ali presa para dentro. Isso também acontece com a fala, porque nessa fase, as coisas que a criança produz é xixi, cocô e a fala. Então, se a criança solta uma palavra feia, por exemplo, dependendo de como ela encara essa repreensão, ela passa a entender que falar também pode ser um erro. E aí ela começa a trancar a fala. Então, vai ser uma pessoa muito tensa, com aspectos de quem guarda tudo e que nada pode sair dali, porque senão pode dar merda. Imagine um cofre. Além de quadrado, ele é bem fechado. Homem com traço de caráter masoquista alto são homens fiéis, são homens que demonstram muitas emoções. Aliás, homens que não demonstram muitas emoções. Mas não é que ele não sente, ele sente e muito. Porém, ele acredita que é melhor nem dizer para ninguém o que ele está sentindo. Primeiro, porque ele acha que ele não tem razão e nem motivos para se sentir assim. Segundo, porque ele acredita que se alguém tem que sofrer, que esse alguém seja ele. Porque ele é forte e dá conta do recado. Lembra que lá na infância ele acostumou a aprender? Então ele continua aprendendo e ele sabe que ele é forte. E terceiro, porque ele tem medo de você expor tudo o que ele disse para você. Ele tem medo de expor para você, abrir o seu coração para você e depois você usar tudo o que ele disse contra ele em outro momento, ou em outra situação, ou na frente dos outros. E o quarto motivo é que ele morre de medo de ser humilhado.